Podem se assentar. Paizinho amado, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, colocar o nosso coração, a nossa mente, Senhor, no Teu altar, Pai. Fala conosco neste dia, Senhor. Fala conosco, Senhor, e que imprima em nós, Senhor, os Teus mandamentos e os Teus princípios, Pai. Nós Te pedimos isso, Senhor, nos abençoa neste dia, Senhor. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, Senhor, a Tua presença na nossa vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, a Tua presença, Senhor, neste lugar, Senhor. E tudo o que Tu vais fazer, Senhor, nós Te agradecemos. Muito boa noite. Eu sou o Bolsão da Tata. E eu sou a Tata do Bolson. E aí, cadê o nosso... Olha só que lindo. Né? E nós somos pais para toda a vida dessa guria linda chamada Luísa. E temos também, né, o nosso futuro genro, o José, que muitos conhecem. E nós vamos hoje falar sobre isso, falar sobre família, que é uma coisa que está dentro do coração de Deus. O tema dessa mensagem é como construir um ambiente de paz no seu lar. Né? Para embasar essa nossa mensagem, nós buscamos um versículo que está em João 14, 27. Jesus diz a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pois bem, todos nós buscamos esse ambiente de paz em nossos lares. Isso é um desejo bom e normal. E eu lendo esse versículo, eu fiquei pensando, afinal, o que tem de diferente a paz que Jesus oferece? E aí eu me dei conta de uma coisa interessante, porque a Palestina da época, ela era uma província de Roma. As legiões romanas tinham expandido a sua fronteira sobre aquela área da Palestina, destituído o Estado de Israel e transformado aquele lugar como se fosse um Estado. Não era mais um país, era um Estado. Depois da conquista, Roma impôs a sua ordem e as suas leis. E, de fato, a região estava pacificada. Mas esta era a paz do mundo, porque ela não trazia segurança, ela não trazia garantia para aquele povo. Porque havia um dominador que a qualquer hora podia mudar a regra. Então, turbar é quando a água fica turva, ela não é mais transparente, a gente não enxerga através dela. Quando o nosso coração está turbado, a gente também, nosso entendimento não enxerga muito além. E se atemoriza. Com a paz do mundo, as pessoas, elas estavam atemorizadas e não tinham essa segurança. E Jesus vem e diz: a minha paz eu vos dou. A paz de Jesus, e ele fala isso, da paz dele, lá depois de ter convivido com aqueles discípulos por muito tempo, transmitido os seus ensinamentos, transmitido os princípios de Deus. Né? Então, a paz que Jesus oferece a eles é a paz que provém dos princípios. Então, na busca da paz em nosso lar, nós vamos fazer uma passada por alguns princípios que ajudam a construir esta paz. Então, agora, nós vamos ver aqui. Eu quero convidar vocês a levantar o braço, tá? Quem é que tem mais de 30 anos de casado aqui? Ó, tem bastante gente.
Quem é que tem mais de 20 anos de casado? Ó. Quem é que tem mais de 10 anos de casado? Ó, todos? Todos não. E os que têm menos? Menos de 10. E quem quer casar? Ó, apareceram aí, ó. Então, pessoal, essa palavra é para todos nós. É para quem está querendo, né, casar, e também para aquelas pessoas que já têm um tempo de casado. Eu e o Bolson temos 33 anos de casado. Nós tivemos fases no nosso casamento. Então, nós tivemos a fase onde a gente recém era casado e jovem, jovem, bonitos e esbeltos, né? Depois, a época que veio a Luísa, depois a Luísa foi crescendo, nós amadurecendo, e dali a pouco chegando o genro aí. E nessas fases, a gente teve momentos de refrigério, momentos de luta, momentos de divergências, de guerra, momentos de tranquilidade, de amor. Nós tivemos vários momentos. E o que a gente viu? Que, na verdade, todas essas fases, se a gente tivesse conhecido o Senhor, teria sido muito mais fácil, independente das circunstâncias. Porque criar um ambiente de paz no nosso lar não pode ser a paz do mundo, tem que ser a paz de Deus. E o profeta Oséias, ele diz que nós, o povo de Deus, ele às vezes perece. A primeira decisão é quando nós tomamos uma decisão por Cristo. Quando nós fizemos isso, muda a nossa eternidade. E isso acontece no mundo espiritual, e isso vai impactar na nossa vida. E a segunda maior decisão da nossa vida é nos casar. Porque essa vai implicar na nossa vida aqui na Terra, no nosso dia a dia. E se nós nos casarmos dentro da vontade do Senhor, dentro dos princípios do Senhor, nós teremos um pedaço do céu aqui na Terra. Ou não. Se nós não tivermos na vontade do Senhor e nos princípios dele, nós teremos um pedacinho do inferno todos os dias na nossa casa. Então, é isso que eu e o Bolson queremos compartilhar com vocês, que isso é um processo. Não é algo estanque. É algo que Deus vai trabalhar nas nossas vidas, em todas as fases, independente das circunstâncias. Quanto a essa ideia, as decisões, quando eu casei, eu não era assim tão perdido. Eu tinha uma noção bem aproximada da vontade de Deus para o casamento. Eu entendia o princípio da precedência, o que tinha que vir primeiro, que primeiro tinha que ser Deus, depois a família, depois o nosso trabalho, depois a congregação. Eu tinha essa ideia. Mas eu também entendia que o casamento era para sempre, que não se devia separar, que devia ser unidos, um só, que devíamos ser fiéis. Tinha esse entendimento. Mas em relação a Deus, eu tinha o seguinte: eu não queria compromisso. Eu via que eu ter o senhorio de Deus na minha vida, eu ia ter que fazer renúncias, eu ia ter que ter alguns compromissos, e eu ficava escamoteando. E isso foi até que a Luísa começou a ter entendimento dos princípios de Deus. E aí, daí a coisa complicou, porque eu pensei, poxa vida, se a Luísa tem esse entendimento,
e eu não sigo, vai ficar duvidoso na mente dela. E aí o Espírito Santo bateu na minha porta e disse: agora não tem mais para onde correr. E foi nesse momento que eu decidi, então, entregar a minha vida ao senhorio de Deus e procurar seguir os seus princípios. Existe um versículo, Mateus 12, 25, que deixa isso muito claro. Diz assim: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E isso ficou bem claro na minha mente, e por isso eu decidi, então, servir ao Senhor. Bom, agora nós vamos começar a falar dos princípios, e o primeiro que nós vamos falar vai ser sobre a aliança. Esse princípio tem desdobramentos, que tem ali o princípio da autoridade, da unidade, da inscindibilidade, da aceitação e da complementariedade. Quando eu era pequena e adolescente, o que eu via na minha casa, na minha família? Eu via mulheres sendo violentadas moralmente e muitas delas fisicamente. E nas reuniões só de mulheres da nossa família, o que as mulheres falavam para nós era: estudem, tenham uma profissão, ganhe o seu dinheiro e não deixe nenhum homem mandar em vocês. E se vocês se casarem e não for bom, vocês podem voltar para casa. Ou podem pegar o dinheiro de vocês e construir um lar só de vocês, aonde vocês podem mandar. E foi nisso que eu me criei. Eu me criei e me casei com esse sofisma, com essa mentira do diabo. Quando eu fui para o meu casamento, eu não dava nenhum retorno para o bolsão. Eu não dizia onde eu ia, eu não dizia no que eu gastava o meu dinheiro, eu não dizia com quem eu saía ou com quem eu não saía. Eu não dizia nada para ele. Por quê? Porque eu tinha medo que ele fosse um assediador moral. Eu tinha medo. Eu fui para o meu casamento com isso no meu coração, com essas mentiras. Mas, graças a Deus, eu conheci o Senhor. Graças a Deus, Ele me encontrou. E aí, Ele trouxe no meu coração a palavra lá em Marcos 10, de 6 a 9, aonde tem esses princípios. Ele diz assim: mas no princípio, isso quer dizer no projeto original de Deus, os fez homem e mulher, e por essa razão o homem deixará pai e mãe, e deixar não é abandonar, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são mais dois, mas uma só carne, e portanto o que Deus uniu, ninguém separe. Então aqui começa o primeiro princípio, o princípio da aliança. O casamento é um sonho de Deus. E nós vamos para o casamento para firmar essa aliança. E essa aliança, quando ela é firmada diante de Deus, verdadeiramente, ela ecoa na eternidade. E a gente tem que ter esse sentimento, esse entendimento. Quando eu e o Bolson nos casamos, e com certeza muitos de vocês fizeram um voto parecido com esse. Eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando, respeitando todos os dias da minha vida, com a ajuda de Deus.
Só que, na verdade, quando eu me casei, eu disse isso socialmente. Eu não tinha entendimento do que eu estava fazendo o voto. E eu fui para o meu casamento não respeitando nada disso. E casamento é uma aliança que a gente não faz só entre nós. A gente faz entre nossas famílias. Eu não me casei com o Bolson. Eu me casei com o Bolson e a família do Bolson. O Bolson não se casou só comigo. Ele se casou comigo e com a minha família. E nas primeiras férias que eu tirei na família do Bolson, eu odiei. Odiei. Eles são uma família italiana, mas daqueles italianos mais secos, sabe? Daqueles italianos que não abraçam, que não te dizem uma palavra de carinho, não te fazem um agrado. E a minha família não é assim. A minha família é gritona, abraça todo mundo, né? Fala bem, fala ruim, fala tudo que é coisa, mas fala. A família do Bolson é mais quieta. E eu odiei. Quando eu saí daquelas férias, e saí buzina daquelas férias, eu cheguei em casa, mas assim, ó, explodindo. Eu tinha vontade de matar o Bolson. E eu cheguei e eu disse para ele, nunca mais, só que eu não disse com essa voz que eu vou dizer para vocês, assim, pensem numa pessoa irada e façam a cena. Eu disse, nunca mais eu vou na casa de vocês. Eu não passo mais férias na casa de vocês. Só que, mesmo eu não conhecendo o Senhor, a tristeza dos olhos do meu marido, naquele dia, constrangeram o meu coração. Deus começou a falar comigo. Falar sobre isso. Sobre esse princípio. Princípio da aliança. Eu não me casei só com o Bolson. E ele não se casou só comigo. Depois tem o princípio da autoridade, que é deixará pai e mãe. E aqui não é abandonar pai e mãe. Na verdade, é a permissão que a tua família original te dá para te ir para outro lugar, para outra casa e constituir um novo lar com uma nova autoridade. Porque agora eu não sou mais filha nesse novo lar. Agora eu sou esposa. O Bolson não é mais filho nesse novo lar. Ele é o sacerdote dessa casa, desse lar. Então é isso que nós temos que entender, que vai mudar as funções e a autoridade. Vai mudar, daqui a pouco, eu vou ser mãe, o Bolson vai ser pai, nós vamos estar com a autoridade sobre a vida da Luísa. E temos que saber exercer essa autoridade. Também tem o princípio da uma só carne, onde, através da consumação do casamento, que é uma consumação de uma aliança de sangue, na verdade, há uma união completa, tanto no físico, quanto no emocional, quanto no espiritual. Mas quando eu me casei, eu não tinha esse entendimento. Na verdade, eu era extremamente egoísta. Eu só olhava para o meu umbigo, eu só olhava para minhas vontades, para o meu querer e aquilo que me agradava. E se não fosse do jeito que eu quisesse, ou eu brigava com o Bolson, ou eu ficava emburrada. E aí o Bolson ia lá, né, muito mais maduro que eu, ele ia lá e acertava as coisas para que a gente continuasse casado. Porque, sinceramente, por mim, esse casamento não duraria 33 anos. Porque era como se na minha casa a gente fosse dois cachorros, né? Assim, ó,
Um para um lado e o outro para o outro. E aí o Bolson tentando assim, não, mas quem sabe a gente vai para o mesmo lado, quem sabe a gente vai para o mesmo lado. E eu sempre queria briga. Eu era uma pessoa muito briguenta. Ainda sou, mas Deus tem trabalhado na minha vida. O princípio da inscindibilidade, que é não separar. Porque o princípio foi feito por Deus, foi Ele que criou. Então, o homem ele não tem autoridade nenhuma para tirar esse princípio. E aqui, eu vou dizer para vocês que Deus teve que me desconstruir. Deus teve que desconstruir todas as mentiras, todos os sofismas do diabo na minha vida. E construir uma nova base nos princípios dele. E não foi fácil. Mas Deus é bom, né? Deus continua sendo bom. Vocês já perceberam que a preletora lá da casa é a Kátia. Eu sou um contador de histórias. Mas vamos seguir aqui mais algumas histórias. 2 princípios eu vou falar. O princípio da aceitação e o princípio da complementariedade. Em Gênesis 2,18 diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Corresponder significa estar à mesma altura, ter a mesma capacidade. Aí corresponde ou é idôneo. Vejam que a mulher, para o homem, é a expressão mais relevante do amor de Deus. Eu não vejo alguma coisa que Deus possa fazer para o homem, a não ser levá-lo para a glória, que seja melhor que a mulher. Estão vendo? Vejo que quando a criação é narrada em Gênesis, chegou uma hora que estava tudo pronto, e estava o homem lá, dono do campinho. Ele era a autoridade sobre a criação. Deus o havia instituído a autoridade. E ele exercia essa autoridade, ele dava nome às coisas. Dar nome é exercer autoridade. Mas não estava completo, não estava bem, faltava alguma coisa. O que faltava? Faltava a esposa. Então, Deus, do próprio homem, tira e forma a esposa. E aí sim, o casal é completo, o casal se complementa em habilidades e é igual a um fenômeno da física. Não disse que ia contar histórias, né? Chamado ressonância. A ressonância é um somatório de ondas, mas o resultado da ressonância é maior que a soma das ondas. 2 ondas entram em ressonância e formam uma onda maior do que seria a soma. Assim é o casal. Quando um casal está em harmonia, funcionando bem, eles conseguem coisas espirituais e físicas maiores do que cada um conseguiria individualmente, porque eles têm essa sintonia. E vejam que para o homem e também para a mulher não aceitar, para o homem não aceitar a idoneidade, não aceitar que a mulher seja correspondente, que a mulher lhes corresponda, e não aceitar a complementariedade, isso é um pecado de rebeldia contra a vontade de Deus. E o pecado de rebeldia, ele é terrível. A sua consequência é morte, é decadência e degeneração. E muito sofrimento. Então, o próximo princípio que nós vamos conversar vai ser de papéis. E Deus, como o Bolson colocou, nós somos complementares. Então, Deus colocou funções diferentes para cada um de nós, para que juntos
nós pudéssemos fazer algo muito maior para Deus, cumprir o propósito dele. Então, por que colocou para a mulher honrar e se sujeitar, e para o homem amar? Muito simples, porque quando Deus formou nós, mulheres, naturalmente colocou em nós a capacidade de nutrir, a capacidade de acolher, a capacidade de cuidar, a capacidade de organizar, a capacidade de amar, a capacidade de se desprender, a capacidade de caminhar uma milha a mais. Isso é natural, isso faz parte da personalidade feminina. Mas honrar é algo que nós temos que aprender. E é por isso que Deus colocou esse ensinamento lá em Efésios, dizendo assim: olha, todas as outras coisas são fáceis para ti, mas presta atenção, o teu esposo, ele quer ser honrado. E o que é honra? Honra é tu dar àquela pessoa o que ela já tem, mas tu reconhecer o que ela já tem. E Deus deu para o homem, para o sacerdote, a autoridade dentro da casa. Ele é o provedor. Ele é o sacerdote. Então eu tenho que entender a posição, e essa posição não foi dada por mim, e não foi dada pela sociedade, ela foi dada por Deus. Então eu tenho que reconhecer a autoridade de Deus, e reconhecer que essa autoridade delegada foi dada ao meu marido. E tenho que dar honra para ele, e tenho que me sujeitar à autoridade dele. Mas se sujeitar à autoridade, hoje está tão deturpado, porque tem pessoas que olham e dizem assim: mas como tu vai se sujeitar a esse homem? E realmente, eu tenho que perguntar, como tu vai se sujeitar a esse homem, se ele não está tendo o papel dele dentro de casa? O papel de provedor, o papel de sacerdote, o papel de protetor. Mas só que Deus disse: sai da frente. Sai da frente, porque esse é o papel do teu esposo e não é teu. E no momento que tu vai e assume o papel que não é teu, nós vamos ter homens omissos na nossa sociedade. Então, nós temos que entender que Deus criou toda uma estrutura para nós termos um casamento feliz. E dentro disso, Ele colocou o homem como o nosso guarda-chuva espiritual. Então, todas as tempestades caem primeiro em cima dele. Então, a mulher que é sábia, ela realmente vai entender isso. E ela vai se posicionar embaixo desse guarda-chuva. E vai receber a bênção da obediência. E muito importante, porque quando o homem está como sacerdote da casa, o homem está dentro do papel dele, de amar a sua esposa se sente amada, se sente segura, e ela mesmo se entrega. Por quê? Porque aí ele nos ama com o amor de Cristo. E aí é fácil nos entregarmos, é fácil nos submetermos, é fácil a gente se encostar e se recostar e descansar nos ombros do nosso amado. Bem, a Tata já disse que a tarefa do homem é amar a sua esposa. Ah, mas por que amar? Porque justamente é a coisa mais difícil para nós. Porque o homem naturalmente ele é intrépido, ele é destemido, ele é corajoso, a gente traz na natureza isso. Pergunta se algum homem se arrisca a nadar num rio
largo, que ele nem tem certeza se vai atravessar, ele se arrisca? Parece que gosta de futebol. Por que gosta de futebol? Futebol tem risco, tu tem que ter ousadia, né? Essas coisas são naturais da gente, e com isso a gente entra no casamento, e com isso a gente soma no casamento, né? Por isso, o nosso papel no casamento é ser o provedor, o protetor, né? Aquele que se põe na frente, aquele que define o espaço da família, aquele que impõe limites a outros, que isso é natural para nós. Mas aí vem a resvalada. Nós temos a tentação de usar essa mesma força quando vamos tratar com a esposa. Aí Deus é claro, não, a esposa vocês têm que amar, e não é qualquer amor, é o mesmo amor que Cristo dedicou à sua igreja, aquele amor que dá a vida, o amor ágape, o amor incondicional, aquele que está lá na carta aos Coríntios, o amor que é bondoso, paciente, que não é invejoso, que não se ensoberbece, que não busca reconhecimento, que não se vangloria, que não busca o bem próprio, mas o alheio. Tá? É este amor que nós devemos dar à nossa esposa. E, independente de como a nossa esposa é, Deus não nos diz, recompense as vossas esposas conforme elas merecerem. Ainda bem que não diz, porque senão nós íamos fazer o nosso juízo particular. Ele diz, amem, independente do merecimento delas, porque Jesus nos amou, independente do nosso merecimento. E este amor, nós temos que refletir ele no cotidiano, no dia a dia, no macro e no micro, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, no cotidiano, nos afazeres, nas palavras, nos gestos, na intimidade, na oração, na intercessão, em tudo. É fácil? Claro que não é. Nós vamos cometer erros, deslizes, mas aí está o caminho da reconciliação. Reconhecer o erro, confessar, pedir perdão e recomeçar. Então, vocês viram que o Bolson exerceu bastante esse princípio no início do nosso casamento. Bom, o próximo é este aqui. É olhar nos olhos. É a transparência. Pessoal, isso é uma coisa extremamente importante no casamento. Vocês lembram quando eu comentei para vocês como era lá o meu início de casamento? Eu não tinha nenhuma transparência com o meu marido. E isso foi horrível para nós, em todos os aspectos, inclusive financeiro. Deus diz, lá em Mateus 6, 22, que diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos são bons, todo o teu corpo será bom. E lá em Apocalipse 3, 18, diz que nós devemos ir a ele e comprar o colírio, para que a gente possa ver e ter olhos espirituais no nosso casamento. Na verdade, o nosso lar é um lugar para ser um lugar seguro. É para ser um lugar de nutrição, para ser um lugar de crescimento, de amadurecimento, um lugar de acolhimento, de correção também, às vezes, de verdade, de transparência. E um lugar onde, quando a gente errar, e a gente erra, nós estamos há 33 anos casados e mais um tanto de namoro, e a gente sabe quantas vezes o Bolson pisou na bola e quantas vezes a Kátia pisou na bola. E quantas vezes a gente teve que ir diante um do outro e confessar coisas.
e ser restituído nessas coisas. E receber o perdão, oferecer o perdão. E o que a gente vê dentro desse caminhar? É que o diabo, ele odeia os propósitos de Deus. E o casamento é um propósito de Deus. É um sonho de Deus. Então o diabo, ele vem e ele sempre vai te trazer um prato daquilo que tu mais gosta. Daquilo que brilha os teus olhinhos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tu for lá e aceitar esse prato que o demônio traz, ele vai te trazer uma sobremesa junto. E o prato, tu pode estar nas tuas mãos, dizer sim ou não, aceitar ou não aceitar. Agora a sobremesa, o diabo vai obrigar tu a comer. Porque no momento que tu aceita aquilo que o diabo está te oferecendo, ele vai te trazer a sobremesa da culpa, da vergonha, da destruição, da morte. Então não adianta a gente achar que tem como se esconder, porque nós não temos como nos esconder, porque o nosso Deus é um Deus de luz, não é de trevas, e Ele vai trazer para a luz, e tu vai ter que arcar com as consequências. Então é muito melhor quando nós já estamos com um ouvido sensível ao Espírito Santo. E quando o diabo vem, tu já diz não. Mas quando tu fica tentado, tu tem o teu esposo, a tua esposa, para te ajudar a resistir ao dia mau. Tu tem o Espírito Santo na tua vida, na vida do teu esposo, para garantir que vocês permaneçam no propósito do Senhor. Então, sejam vigilantes, porque a nossa família, o nosso lar, ele é para o nosso legado, é para as próximas gerações. Então nós temos que saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos mostrando, o que os nossos filhos estão aprendendo conosco, o que os jovens estão aprendendo conosco, porque eles estão olhando para o nosso casamento. E agora nós vamos aprender mais um princípio. O princípio da fidelidade, que vem reforçar essa expressão do legado. Qual é o símbolo do Ministério de Casais? É o farol. Muito bem. Em Malaquias 2,15 diz: não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Nós pertencemos a Deus, Deus nos criou. E por que um só? O homem e a mulher um só. Porque ele, Deus, desejavam a descendência consagrada. E aí o profeta alerta: portanto, homens, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Nesse versículo nós tiramos 3 fundamentos. O primeiro é da unidade. Uma só carne. Ele reforça. O segundo, descendência consagrada. O que ele quer dizer com consagrada? Consagrar é separar, é transferir para a esfera sagrada alguma coisa, associar ou ligar ao sagrado. Então, o que vem depois de nós tem que vir santo, tem que vir pronto para ser consagrado a Deus. E adverte:
não seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu acho que o pessoal daquela época, quando chegava lá pelos 40, resolvia trocar a mulher que tinha de 40 por duas de 20. E o profeta acho que não gostou muito disso, né? Claro que não dava certo, né? Vejam, o nosso casamento, nós somos sempre a inspiração para os outros. Nós somos sempre vistos e somos exemplo. Bom exemplo ou mau exemplo, mas nós somos exemplo. É igual, por isso o símbolo do casados é o farol. O que é um farol? E não é uma coisa nova, farol é uma invenção antiga. Existia o farol de Alexandria, que é de antes de Cristo, ficava na entrada do porto de Alexandria, no Egito. Servia para guiar os navios. Os navios vinham aquela luz, lá é Alexandria, vamos na direção, se estava à noite. E também, em cima, no topo do farol, tem a luz, mas não tem só a luz, tem um jogo de espelhos, que fica o tempo todo girando, numa determinada velocidade. Quando o espelho aponta na direção que está o barco, o farol dá um lampejo. E como aqueles espelhos giram numa velocidade constante, esse lampejo tem uma frequência. E cada farol tem uma frequência diferente. Então o marinheiro lá no seu barquinho, estou vendo um farol. Aí ele pega o cronômetro e mede a frequência dos lampejos. Quando ele determina a frequência, ele vai na tabelinha dele e olha. E sabe qual é o farol, sabe aonde está. Aquele é o farol de Nazaré, na Praia de Cidreira. É só navegar mais um pouquinho para o norte e abrir para a direita, porque vou passar para o Tramandaí. E não quero atropelar o ponto de desembarque de petróleo ali, né? Então, o que o farol faz? Ele serve de referência, de guia. Nós somos assim. As pessoas nos veem como uma referência. E pode ser uma referência para o bem, uma referência para a salvação, para as pessoas irem bem, ou pode ser uma referência para um mau exemplo, para a perdição. Temos que estar alertas ao nosso procedimento para sermos uma boa referência. Então agora nós vamos ver mais um dos nossos princípios de fazer nossa casa um ambiente de paz. Agora quer me cansada? Isso aqui é uma coisa interessante. Nós devemos estar sempre muito alertas em relação à nossa casa. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Para nós termos a liberdade, nós temos que estar sempre atentos. E é interessante que aquele princípio da complementariedade funciona muito bem aqui. A mulher tem o dom natural de intuir o perigo. Ela vê perigo, vê problemas aonde a gente passa batido. E geralmente não erra. Se a mulher alertar, essa pessoa é perigosa, fique atento, vai ser mesmo. Já o homem tem a habilidade de gerar estratégia de defesa. É natural da gente gerar estratégia de defesa, dizer como vamos proceder para resolver o problema. Vejam, a complementariedade gera a segurança. E é interessante usar a pesquisa desse antropólogo chamado Dunbar. Ele diz que no nosso relacionamento começa com mais ou menos 1.500 pessoas, que é o número de pessoas que a gente consegue reconhecer de vista. Mais ou menos da mesma cidade, mesma região, a gente já viu. E vai diminuindo conforme o círculo de influência e chega até o número de pessoas que são admitidas na nossa casa. São aqueles que entram na nossa casa,
que nos conhecem intimamente, que nós conhecemos intimamente, que compartilham da nossa mesa. É com esses a nossa maior vigilância, porque são esses que vão nos influenciar. Não é isso? Sim. Aí, uma coisa muito interessante aqui. Quando nós fizemos um esforço de vida para fazer a nossa casa. E assim que nós fomos morar na nossa casa, entre várias providências, uma coisa que nós fizemos foi um culto de consagração da nossa casa. E convidamos a pastora Carla, que esteve pregando aqui recentemente, para oficiar esse culto, e ungimos os umbrais da nossa casa, dizendo: esta casa é consagrada ao Senhor, por esses umbrais só entrará o bem, só entrarão pessoas que vão nos fazer bem, e pedimos a proteção de Deus sobre a nossa casa, com esse ato profético. E nessa consagração, nós também colocamos a nossa casa no dispor para o Senhor, né? E ela tem sido uma casa que acolhe, né? Uma casa que ajuda outras pessoas. E o próximo é esse aqui. É um princípio da mesa, princípio das pequenas vitórias. Isso é uma coisa que a gente faz lá em casa e trabalha muito. E foi o princípio da mesa, ele era bem forte, uma certa época da nossa vida, e aí depois a gente começou a ir para comer perto da TV, cada um comer no seu quarto. E aí agora, mais ou menos 1 ano e meio atrás, há uns dois anos atrás, nós voltamos ao princípio da mesa, que é uma coisa assim, muito importante. Esse é o momento onde a gente senta junto, olha no olho, vê como é que está cada um, se está bem, não está bem, as coisas que vão fazer, o que nós vamos fazer durante a semana, quais são as dificuldades de cada um. E isso faz toda a diferença no vínculo familiar. E a outra coisa que isso desde que a gente casou, a gente faz, e com a Luísa, quando a Luísa veio, mais ainda a gente faz, é o princípio das pequenas vitórias. Então, qualquer coisa boa que nos aconteça, a gente festeja, né? A gente faz, se a gente não tem dinheiro, a gente faz uma janta em casa, se a gente tem dinheiro, a gente sai para comer fora, mas a gente festeja, porque a gente tem que ser grato a Deus, e a gente tem que reconhecer Deus nas pequenas coisas da nossa vida, nas pequenas vitórias da nossa casa. E isso são 2 princípios, que são princípios que a gente pode trabalhar, pessoal, de uma forma criativa dentro da nossa casa. Uma coisa que a minha mãe, ela tinha, né, um jogo daqueles lindos, né, de porcelana. E quando eu me casei, ela me deu aquele jogo, porque eu achava muito lindo, eu achava muito bonito. E a mãe nunca usou aquele jogo. Nós usamos direto, né? Por quê? Porque são coisas boas e que a gente tem que comemorar em família e usar as coisas lindas que a gente tem para a nossa família. Claro que nós, como cristãos, a gente tem que também trabalhar a hospitalidade. E sempre que a gente tem visita, a gente também faz coisas bonitas. Mas a gente faz coisas bonitas só para mim, para o Bolson, ou só para mim, para o Bolson, para a Luísa. Aí para o José agora também. Né? Então, são coisas que a gente tem que trabalhar na nossa casa, pessoal. São coisas importantes. Próximo.
Pois é, por que trazer um princípio de priorizar as finanças? O dinheiro, os bens, as coisas, elas realmente influenciam. Tanto que a Bíblia cita várias vezes a expressão dinheiro. O dinheiro é a fonte dos males, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. A viúva deu 2 dinheirinhos, a pessoa rica deu bastante. Finanças e dinheiro, eles são um assunto onde todos os outros princípios, o princípio da clareza, o princípio da unidade, todos eles vão aparecer no trato com as finanças. Por isso, a gente trouxe finanças como um dos princípios a serem vistos e trabalhados. No início lá do nosso casamento, tinha o tal do sofisma da independência financeira, não sei o quê. Bom, depois de algum tempo, o que a gente fez? Conta única. A Kátia até tem uma conta salário, tem que ter, mas nós temos uma planilha financeira, que é uma planilhazinha do Excel. Cadê o Renato? O mestre do Excel, uma planilhazinha do Excel, onde todas as nossas receitas são numeradas e todas as nossas despesas, mais ou menos por grupo de assuntos. Despesas fixas, água, luz, despesas com supermercado, com farmácia, com transporte, despesas variáveis, com alguma compra, algum vestuário, tudo organizadinho, tudo às claras. Por que isso? Isso é muito importante, porque a gente sabe exatamente aonde gasta e o que gasta. E consegue se organizar e consegue planejar a maneira de gastar. E tem uma coisa, nós somos tremendamente expostos ao consumo, e principalmente ao consumo desnecessário, ao consumo por compulsão. Mas se tu sabe que aquela tua compra vai ser registrada, vai aparecer, vai ficar ali, vai pensar 2 vezes. Se pensar 2 vezes, muitas vezes não vai fazer aquele gasto porque ele não era necessário. Na nossa família, isso nos ajudou muito. Nós desejávamos uma casa, priorizamos essa casa. Aí a gente passou muito tempo sem viajar de férias, sem trocar de carro. Aquele Fusquinha lá ficou 15 anos rodando. Está ele lá perto do Cerro do Fusca. Conhece o Cerro do Fusca? Alguém conhece o Morro do Butucaraí? Parece um Fusca, né? Sim, é lá em Candelária. Então, o que a gente fez? Priorizamos, a casa saiu, finalmente, ali está ela. Aqui nós temos outro exemplo. Na pandemia, a Kátia arranjou um trabalho que era inesperado. A gente não estava esperando ela conseguir. Daquele trabalho, ofereceu uma renda, a gente separou um pouco daquela renda, tudo direitinho, e quando ela terminou o contrato, nós fizemos umas férias, coisa que a gente nunca tinha feito, umas férias nesse nível. Viajar, passar 8 dias sem se preocupar com cozinha, nem supermercado, nem nada. Foi bom. Então, vejam, com a transparência, com a organização, com a disciplina, fica mais fácil cuidar das finanças. E aqui se repete aquela máxima: o preço da liberdade é a eterna e constante vigilância. E uma outra coisa importante é que, vamos dizer assim, quando eu me converti, eu era contra o dízimo e contra a oferta, porque eu achava que era mal usado e que os pastores roubavam, né? E eu fiquei bastante tempo para Deus me convencer que não era assim, né? Que não funcionava dessa forma, que não era para nenhum pastor, né? Mas era para Deus. E aí, quando o Bolson se converteu, a primeira coisa que ele fez foi dizer assim: a nossa casa será dizimista.
E na nossa planilha, o primeiro item é compromisso de fé, onde temos o dízimo e as ofertas que a gente deseja fazer, né? A oferta de alimento, a oferta para alguma obra missionária, estão ali. E para terminar, o círculo virtuoso é uma ferramenta de análise de processos que as empresas por aí, organizações usam. É uma ferramenta onde tu encontra uma situação, uma atitude, essa atitude vai gerar uma outra atitude, ambas positivas, e essa segunda atitude vai alimentar a primeira, e vai cada vez melhorando mais. É o chamado círculo virtuoso. Tá? Neste aqui, a gente desejou um círculo virtuoso para o casamento. O homem ama a sua esposa. A esposa se sente amada. Em consequência, ela honra o marido. O marido se sente honrado e ama ainda mais a sua esposa. Que bom que fosse sempre assim, só assim, né? Retomemos o nosso versículo inicial. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz de Jesus, ela vem dos seus princípios, de decidirmos por Ele, de decidirmos aceitar a nossa esposa, o nosso marido, de nos aliançarmos, de entender os nossos papéis dentro do casamento, de termos transparência, de sermos fiéis, de cuidarmos de proteger o nosso lar, de proteger as nossas finanças e usufruir aqueles tempos em família. Dos princípios de Deus provém aquela paz que transcende todo o entendimento, que a gente nem consegue explicar. E hoje, a nossa casa é uma casa que busca a paz do Senhor. Então, o pessoal do louvor. Então, eu queria que todo mundo ficasse de pé. Fechasse os olhos. E meditasse nessa palavra. Será que a casa de vocês é uma casa de paz? Será que tu está levando a paz de Cristo para casa, para tua casa? Será que tu está sendo um agente de paz na tua casa? Deixa Deus ir falando o teu coração. Deixa Deus estar ministrando tudo que nós repartimos com vocês, eu e o Bolson, nessa noite. E se Deus falou o coração de vocês, se Deus tem constrangido vocês através da palavra dele, se achegue aqui na frente. Tome um posicionamento hoje perante Deus. Venha para cá. Pastor Leandro, pastora Deise vão estar aqui, vão estar orando conosco. Mas se vocês desejam ter este lugar de paz na casa de vocês, se vocês estão decididos, decidam diante de Deus que vocês querem este lugar de paz, esse ambiente sobrenatural de Deus na casa de vocês. E não importa se você é casado ou se você é filho, se você quer casar, você também pode tomar essa decisão de querer esse lugar de paz, esse ambiente de paz na tua casa.
Se tu, diante de Deus, tu deseja que os papéis que Deus colocou no casamento, de tu ser o sacerdote da tua casa, tu que é homem, a mulher ser ajudadora idônea na sua casa. Se vocês querem mostrar para Deus todos os dias o quanto tu é grato por tudo que Ele faz, é reconhecer nas pequenas vitórias, com o coração grato que foi Ele que te deu. Todas as coisas que Deus tem colocado para ti, tem colocado nas tuas mãos, tem colocado na tua casa, que vem dEle, somente dEle. Então vem aqui na frente. Se tudo que Deus tem te agraciado, tu reconhece que é Ele que te deu, é Ele que te deu os talentos, é Ele que te deu o recurso. Então vem aqui, se posiciona diante do Pai e diz: Pai, eu reconheço que vem de Ti. Eu reconheço que a Tua mesa cura. Eu reconheço que muitas vezes na minha casa a mesa não cura, mas quando Tu está presente, quando Tu, que é a presença, está na nossa casa, na nossa mesa, e eu quero convidar você para minha mesa. Então, se Tu queres convidar Cristo para participar da tua mesa de comunhão, para ser curado, para ser alimentado, para ser nutrido, para ser pertencente. Se tu se sente não pertencente, mas tu quer ser pertencente, vem para cá. Deus vai tratar você hoje. Se você quer, se você deseja, Deus vai fazer isso na tua casa. Então se posicione aqui. Agora o pastor e a pastora Deise vão estar orando por vocês. O pessoal do Ministério de Louvor vai tocar uma canção. E você ainda tem tempo de vir aqui e se posicionar. E não importa se você é casado ou não, você pode se posicionar aqui diante do Pai.